A paz do Senhor, querido professor, a paz do Senhor, irmão Mateus, a paz do Senhor, irmão Gibson, a paz do Senhor, você que está aqui nos assistindo mais uma vez para mais um EBD em Síntese Podcast. Estamos aqui mais uma vez com a nossa aula agora, com a nossa aula número 6, praticando a misericórdia dessa revista maravilhosa aqui, preservando os valores cristãos, né? Que aula maravilhosa é essa que nós estamos, que lição, né? Maravilhosa essa que nós estamos acompanhando nesse trimestre. E essa lição não é diferente, né? Porque nós estamos com um conteúdo maravilhoso nessa semana, né? Que vem encher os nossos corações, né? De alegria, que é praticar a misericórdia. E que palavra é essa, né? Misericórdia. A palavra que, quando nós começamos, né, quando nós falamos, ela enche o nosso coração, porque as misericórdias do Senhor, ela nos acompanha todos os dias da nossa vida. Por causa das misericórdias do Senhor, nós não somos consumidos. A palavra do Senhor diz que nós devemos, né? O apóstolo Pedro, ele disse que nós devemos nos amar, amemos-nos uns aos outros, né? Pois as misericórdias do Senhor cobrem multidões de pecados. Nós devemos nos amar, porque nos amando, né, nós temos misericórdia uns dos outros. É servindo ao Senhor com misericórdia, né, que nós conseguimos servir ao outro, servir aos nossos irmãos, é servindo nas obras sociais, servindo nas obras espirituais, amando os nossos irmãos, tanto no campo social, dando aquilo que alguém precisa para comer, para vestir, para calçar, mas também dando uma palavra de consolo, dando um abraço, orando na hora que precisamos, né, na hora que alguém precisa de uma cura, seja espiritual, seja a cura por causa de uma enfermidade, mas alcançando a necessidade de alguém. Uma vez eu estava chorando muito por causa de uma dor que eu estava sentindo, uma dor não física, mas uma dor muito profunda na minha alma. E eu ouvi a voz do Senhor e ele disse assim: Filha, eu tenho misericórdia de ti e eu sinto a tua dor do jeito que você sente, como você sente, na intensidade que você sente. E isso é ter misericórdia, né? É sentir a dor do outro na mesma intensidade. E é nesse sentido que nós somos chamados, né, pelo Senhor para ter misericórdia do outro. Então, o Senhor ele nos chama nesse dia, nesta ocasião, né? Para ter esse encontro conosco nesta noite, né? Neste dia, nessa noite não, nesta manhã, porque a escola dominical é pela manhã, né? Nossos pré-adolescentes terão esse encontro nesta aula com os seus professores, né? Vamos nos encontrar com eles, com este excelente amor, dando este exemplo de misericórdia para os nossos alunos. Será que nós estamos dando este exemplo, assim como o Senhor nos deu esse exemplo? Então, quais são os objetivos dessa lição de hoje? Porque nós temos objetivos, né? A lição de hoje, ela encontra-se em Lucas 6, do 36 ao 38. E o texto bíblico, né, a Bíblia diz, está em Mateus, no capítulo 5, no verso 7, que diz: Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. E os objetivos específicos, né? Os objetivos da lição estão disponíveis na lição também. Você pode ler para nós, irmão Matheus, por favor? Amém. A paz do Senhor, irmã Eleira, a paz do Senhor, irmão Gibson, a paz do Senhor, querido professor, querida professora, você que nos assiste, é um prazer tê-lo aqui novamente. Nós estamos felizes podermos mais uma vez
compartilhar a palavra do Senhor e espero que esta aula possa ser edificante para você e para os nossos alunos também. Né? Como a nossa irmã Leide falou, a nossa lição ela tem três objetivos. O primeiro objetivo é explicar que a misericórdia é uma virtude que vem do Criador. Nós temos que passar para os nossos alunos a noção de que tudo, qualquer coisa que seja perfeito, que seja bom, que esteja em nós, ela tem uma fonte, e essa fonte é Deus. Então, durante a lição, nós veremos. Nós temos essa responsabilidade de passar para os nossos alunos que a misericórdia que nós venhamos a praticar, que nós venhamos a desenvolver em nossa vida, ela tem uma inspiração, e é Deus. O segundo ponto, o segundo objetivo dessa lição que nós estamos tratando nessa aula, é ressaltar que o Senhor, Jesus, ele exemplificou o padrão de compaixão. Se nós temos um molde, se nós temos uma forma que expressa a maior manifestação de compaixão, essa é Jesus Cristo. E nós veremos na lição que nós temos inúmeros exemplos na Bíblia. Temos inúmeros exemplos que creio eu que até fora do relato bíblico, fora das histórias que são narradas, relatam cenários e contextos de que Jesus expressa a sua compaixão. E o terceiro objetivo desta lição é entender que o exercício da misericórdia é natural para um salvo, como filhos de Deus, como nascidos de novo, e como aqueles que estão enxertados em Deus, nós temos essa grande responsabilidade e esse grande prazer, de forma natural, de exercer misericórdia. Porque um dia, em um certo momento, nós recebemos a misericórdia por meio de Jesus Cristo, que é o nosso modelo. Então, esses são os objetivos que nós vamos tratar durante esta lição, que tem um tema tão importante e tão maravilhoso. Amém. E os objetivos específicos, irmão Gibson? Vamos lá, queridos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Olha, a gente aqui de novo, graças a Deus, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá. Amém. É isso, Seja alegra. bem-vindo de volta. Estamos felizes por poder compartilhar com o irmão Mateus falou a palavra de Deus. É um privilégio, é um grande privilégio. Saberes específicos, vamos lá. Primeiro, saber específico, objetivo específico, né? Os saberes escolares diz assim: perdoar é uma escolha que só os misericordiosos, salvos em Cristo, conseguem fazer. O segundo diz: precisamos acolher as pessoas que têm dúvidas sobre a fé e levá-las a Cristo. Ser gentil com as pessoas nas suas dificuldades e ter uma palavra de fé e amor são ações cristãs. A irmã Elide já falou a respeito disso. É importante demonstrarmos, né, não só a questão social, mas às vezes um abraço faz tanta diferença. Vamos seguindo. Praticar a misericórdia não é insignificante. Seguir o exemplo de Jesus e usar de misericórdia para com o próximo. E o sexto e último, devemos exercer a misericórdia para com os que precisam, sem julgamentos. Tá certo? Então, esses são os objetivos específicos. A gente já vai entrar aqui na introdução e no tópico de número 1 da nossa lição de hoje, tá certo? Na verdade, o tópico 1, ele fala a respeito do que a gente já falou, um resumo a respeito desse tópico, né? Tudo que já foi falado nesse início aqui de aula, que tudo que nós recebemos de bom e de perfeito, ele vem de Deus. E a misericórdia, né, nós devemos e precisamos entender, primeiramente, nós professores, né, precisamos ter essa consciência, né, que vem do Senhor, para poder a gente sentar diante dos nossos, passar para eles, né, para que levá-los a entender, né, que nós alcançamos misericórdia porque primeiro o Senhor, né, ele nos alcançou com sua misericórdia e aí nós também conseguimos ter misericórdia, né, do próximo. E o primeiro tópico diz: Deus é misericordioso. Eu gostaria só de ler, eu não gosto muito de ler a lição, mas esse aqui eu gostaria de ler porque tem um exemplo aqui muito importante. Deus conhece as nossas limitações e fraquezas. Por essa razão, ele demonstra a sua misericórdia e perdoa os nossos pecados. Imagine só se o Senhor não nos conhecesse e se ele nos julgasse apenas pelas nossas atitudes ou pelas atitudes que nós deveríamos tomar e não tomamos, no caso da misericórdia, né? Mas graças a ele, ele conhece o nosso coração e sabe das nossas limitações e até onde a gente consegue ir e nos ajuda a ir além, né, dessas limitações que nós temos.
Ele nos dá força para isso. Aí continua dizendo assim: entender que dependemos da misericórdia divina é o primeiro passo para fazer o mesmo com o próximo. E é importante, né, levar para os nossos alunos a questão, né, trazer uma questão que é mais atual do que nunca. A lição fala a respeito disso, que é sobre o egoísmo. O egoísmo ele é um empecilho para que nós usemos de misericórdia, né, com os nossos irmãos, com aqueles que precisam, né, da nossa ajuda, aqueles que precisam do nosso perdão. E no mundo que a gente vive hoje, mais do que nunca, um mundo digital, e hoje, pós-pandemia, um mundo online, onde mais do que nunca a gente deixou de se encontrar, né? Eu digo isso onde eu trabalho, depois da pandemia, né? Vieram agora os aplicativos, como esse que a gente está utilizando, que é uma bênção. Mas assim, o quanto a gente deixou de conviver com pessoas fisicamente. A gente perdeu muito. E isso vai nos fazendo, né, cada vez mais egoístas, né? Pessoas que vão vivendo, às vezes, uma vida um pouco mais solitárias. E o que precisamos inculcar na cabeça dos alunos é que o egoísmo está aí. Ele é nos apresentado todos os dias, né? E o que é que a gente consegue fazer para fugir disso, né? Como é que a gente pode escapar, né? Eu vou chamar de sentimento, não sei nem se poderia chamar assim, desse sentimento tão terrível que é o egoísmo, que nos afasta tanto das pessoas, que nos faz e que nos impede de usar de misericórdia para com elas. E quando nós paramos, né, para pensar naquilo que o Senhor fez por nós, quando nós paramos para refletir, a gente entende o quanto é necessário agir assim como ele agiu. Mas a gente entende que há uma dificuldade. E hoje uma coisa que, se a gente parar para pensar, que torna as pessoas muito egoístas, e quando a gente fala de pessoas, aí a gente pode baixar um pouco a idade, adolescentes, pré-adolescentes. Eu vou usar um exemplo que são coisas de marcas caras, né? Roupas, ou um celular, ou um tênis, um acessório, coisas que têm um valor, né? Um valor financeiro um pouco mais alto. E as pessoas vão se tornando egoístas pela soberba, porque muitas vezes consegue adquirir algo que o outro não consegue. Aí a gente começa a pensar só em nós, né? Eu posso, só eu tenho, só eu consigo, o meu é melhor do que o outro, e não tenho a capacidade de muitas vezes dividir aquilo ou ajudar alguém que precisa da minha ajuda, por quê? Porque eu começo agora a investir somente em mim. Os meus recursos são somente para mim. E quando eu vou dizer quando a gente, porque todos nós estamos aqui já passamos dessa fase. Quando a gente vai chegando nessa idade que os nossos alunos estão, a gente tem essa tendência, né, de nos tornarmos egoístas porque nós queremos nos destacar. E a gente começa a empregar todas as nossas forças, os nossos recursos financeiros naquilo que nos faz bem e nos traz um destaque. E isso nos impede de agir com misericórdia. Por quê? Porque quantas pessoas que estão ali próximo de nós e precisam da nossa ajuda e nós não temos a capacidade de ajudar. Por quê? Porque o egoísmo fala mais alto. Porque eu quero para mim, porque eu quero ser o destaque, porque eu quero, né, aparecer mais do que alguém. E quando a gente para pensar, depois que a gente tem a consciência do que o Senhor fez por nós, e isso a gente só consegue compreender através da palavra de Deus. A gente começa a entender que tudo isso é passageiro, que isso não vai me fazer melhor do que ninguém, mas eu posso sim dividir aquilo que eu tenho e usar de misericórdia para ajudar aqueles que precisam de mim, falando em relação a coisas materiais, a coisas materiais. Porque o egoísmo, ele acredita que ele toma a maior parte, né, desse impedimento de usar de misericórdia quando a gente fala de questões financeiras. Porque é o meu eu, né, que fala mais alto. Eu quero para mim, é meu, é só para mim. E eu não consigo ajudar. A lição, acredito que a irmã Eleide vai falar mais na frente, ela dá uma orientação a respeito do que poderia fazer para que, né, os alunos pudessem ajudar as pessoas que precisam de ajuda. E eu sei que a irmã vai falar, mas eu gostaria de já iniciar um pouquinho a respeito disso. Pode Porque falar, sempre fique que à a gente, vontade. na minha congregação, acredito que muitas congregações, né, agem dessa forma. No dia de culto de Santa Ceia, né, os irmãos são convidados a trazer uma ajuda para aqueles que necessitam, né? Tanto pessoas da igreja Isso. ou da igreja. E por que não é, escolher um mês ou um período
que esses pré-adolescentes fiquem responsáveis, né, pelo o chamamento da igreja, pelo convite à igreja de trazer algo, né, para aqueles que precisam. Porque isso é um ato de misericórdia. E a prática é o que realmente vai fazê-los entender essa necessidade. Levá-los como é que eu posso dizer? A estar junto ali da igreja, ali, contribuindo nesse sentido. A lição dá até algumas dicas, eu achei bem interessante, que fala a respeito de um convite, e a gente pode ir muito mais além do que isso. Por que não levá-los, além de fazer esse chamamento à igreja, esse convite a trazer, por que não levá-los a fazer a entrega desses itens? Né, para eles irem até essas pessoas que geralmente, né, existem aquelas pessoas que já recebem essa ajuda, e por que não fazer levar esses alimentos, né, a essas pessoas, esses materiais que chegaram, que foram doados até eles, né, para realmente assim, ver a misericórdia na prática, né, ver acontecendo, porque às vezes eles ficam dentro de casa ou dentro da igreja naquela realidade e ouvem falar, mas não vê realmente, né, não conhecem pessoas que estão passando por uma situação difícil e nunca talvez nunca perceberam o semblante de uma pessoa feliz quando recebe essa ajuda. E é diferente, né, você vê na prática. Inclusive na própria, nas nossas classes de pré-adolescentes, né? Inclusive, pode ter alguma criança que tenha mais necessidade do que as outras, né? E os alunos da igreja podem se organizar e visitar esse aluno, né, aproveitando essa ocasião de fim de ano e fazer uma cesta especial para esse aluno, né, com biscoitos, com bombons, com alguma coisa assim, com alguma coisa mais especial, né, e visitar esse aluno e levar esse presente especial, né, para essa família e, e como em forma de gratidão, talvez, isso é uma sugestão, né? É, isso é uma. Eu estou falando, nós somos limitados pelo que vemos, né? Eu estou olhando aqui para a minha classe, né? E aí na minha classe eu tenho uma, duas crianças com uma necessidade, as demais não. Aí às vezes a classe do outro tem mais necessidades, aí a gente vai pensando em outras maneiras de suprir, né? E aí a gente vai pensando em outras estratégias, né? Vai envolver toda a igreja, e aí vamos pensar em outras fórmulas, né? A pirâmide de aprendizagem, né, nos mostra que a, a, a prática nos leva a uma aprendizagem de mais qualidade. Né? Quando nós estamos envolvidos com a aprendizagem, nós estamos aprendendo muito mais. Então, aqui a proposta, né, para o presente trimestre é que, de acordo com não é não é a nossa lição, mas a lição de adultos, né? Para a lição de adultos, a proposta de encerramento do trimestre é um grande evangelismo para o encerramento do trimestre. O nosso trimestre será encerrado com um grande evangelismo. Por que não aproveitar esta ocasião em que vai haver um grande evangelismo? Estou pensando no meu encerramento aqui, no nosso encerramento aqui, né? No meu não, no nosso encerramento aqui. Por que não aproveitar este encerramento e envolver estes adolescentes, né, com a arrecadação de alimentos para, nessa ocasião, né, e aí visitar essas famílias que têm mais necessidades, né, e levar estes alimentos especiais, essas cestas, e fazer uma oração, fazer um momento de gratidão com essas famílias que têm que têm uma necessidade especial diferenciada. Então, é um momento, né, que não pode ser apenas um momento de doação, precisa também ser um momento de gratidão, porque a Bíblia nos ensina que aquele que serve, né, precisa exercer esse dom, porque o servir é um dom, precisa exercer esse dom com misericórdia, né? E exercer o dom com misericórdia é exercer esse dom com gratidão, com amor,
né? Então, quem exerce com amor, exerce com gratidão, exerce com respeito, com dignidade, levando também a dignidade para aquela família. Porque quando a gente exerce com amor, você leva também a dignidade. Olha, eu estou aqui, mas eu não estou aqui para deixar você menor do que eu estou aqui para deixar você maior do que eu, né? Então, eu estou aqui, mas eu sou grata a Deus por sua vida. Então, vamos agradecer ao Senhor, porque você está aqui, né? E eu tenho a oportunidade de lhe servir, né? Para mim é um prazer lhe servir. Então, nós precisamos ensinar, né? É dessa forma, porque é assim que nós precisamos dar o exemplo, porque foi este exemplo, né, que o Senhor nos deu, este grande exemplo que o Senhor nos deu. Não é verdade, irmão Mateus? Sem dúvida alguma. Jesus, ele é o nosso modelo, é a nossa forma de toda e qualquer ação. Se nós conseguirmos passar na forma de Jesus, nós estaremos sendo seguidores dele e agindo assim como ele agiu. E é o que Deus espera de nós. Porque Jesus é o nosso exemplo em tudo, em obediência, em caráter, no seu aspecto moral, no seu aspecto de conduta, na sua prática, tudo e qualquer coisa que nós venhamos a fazer. E isso inclui a prática da misericórdia. Estando dentro do padrão de Cristo, estará correto, estará sendo aceitável. Deus estará aceitando como cheiro suave as narinas dele. Ah, com certeza. Ele demonstra, né? Ele demonstra a sua compaixão. A compaixão de Jesus, ele alcança a todas as pessoas, né? Ele alcança o Evangelho, ele detalha a compaixão de Jesus, que ele se estendeu a todas as pessoas. O Senhor não rejeita as pessoas nem despreza a quem o procura, né? Com um sincero coração. Além disso, o mestre também não faz acepção de pessoas. É interessante esse pensamento, porque quando o Senhor, quando nós nos aproximamos dele, né, independente de como nós estamos, né, independente de como nós nos apresentamos, ele é aquele que nos buscou. Eu estava lendo, né, essa lição, estudando, e assim, são tantas coisas que vêm ao nosso pensamento, né? Que vem à nossa memória. São tantos episódios que vêm à nossa memória que a gente fica, a gente precisa filtrar, porque senão a lição vai ter 3 horas. Porque a gente precisa filtrar, porque é coisa demais, né? É, mais uma coisa que enquanto eu tava assim, que era muito forte, enquanto eu estava lendo, eu não saía da minha cabeça, eu estava estudando a lição e o tempo todo a parábola do samaritano, né? Na minha memória, irmão Mateus, o tempo todo a parábola do samaritano. Porque, assim, nós precisamos entender, né, que falar dessa misericórdia não é só, porque quando nós falamos de misericórdia, parece que nós estamos falando só das coisas espirituais, né, irmão Gibson? Quando a Sim, gente fala de misericórdia, parece que a gente está falando só das coisas espirituais. Ah, não, é porque assim, nós precisamos orar, né? Nós precisamos dar um abraço, não, porque nós precisamos chorar com as pessoas, nós precisamos sorrir, nos alegrar. E não é só isso, não é? Não é só você, não é você só fazer, não é só isso, como você estava dizendo, né? Às vezes a pessoa não precisa, a sua necessidade não é só um abraço. Às vezes você não, o seu problema não é só fome também, né? Às sim, vezes você precisa de um cuidado, às vezes você precisa de uma carona, né? sim. Verdade? Às vezes você precisa de um remédio. Às vezes você está precisando, né, de alguém que coloque ali alguém que lave a sua louça, que arruma a sua casa. As Exa- nossas necessidades são muitas, né? E nós precisamos.
Eu acho interessante demais, irmão Mateus, quando vem essa palavra, né, que Jesus demonstrava compaixão, é que essa compaixão de Cristo, ela vem em todos os aspectos da nossa vida. Ela Exatamente. não, ela É muito. não é só, né? Ela não é uma coisa limitada. Ela é em todos os aspectos da nossa vida. Pode falar. Às vezes a gente leva muito pelo lado espiritual. Quando a gente pensa, né, como dizia no tópico 1, que a misericórdia do Senhor me alcançou, a gente só lembra salvação e perdão dos nossos pecados. Só que Isso. assim, dia a dia a gente experimenta da misericórdia de Deus, né, assim, de uma forma tão maravilhosa. E assim, falou justamente aquilo que eu estava pensando. É numa carona, né, às vezes numa palavra, às vezes quando a gente recebe uma literatura, a gente às vezes está necessitado de uma palavra, e ali o Senhor fala, é a misericórdia de Deus, que ali acalenta o nosso coração, né? Na verdade, no aspecto físico, a gente experimenta da misericórdia de Deus diariamente. E a gente saber que nós não somos merecedores, porque quando a gente diz assim, Jesus não faz acepção de pessoas, a gente pensa logo, porque ele amou também o ladrão, ele amou também a prostituta. Não, ele nos amou, porque se ele se ele fizesse acepção de pessoas, nós também teríamos pessoas que ele não ia querer. Certo? Quando faz acepção, é em relação a todas as pessoas, porque ninguém merecia, não é mérito nenhum em nós dessa misericórdia que nos alcança. Né? E como é bom a gente ter esse entendimento e como é bom a gente levar esse entendimento para os nossos alunos. Né? É a misericórdia na prática. É exercer a misericórdia na prática. Eles entenderem que receberam de Deus a misericórdia na questão espiritual, salvação, perdão de pecados, é o pontapé inicial. Mas aí o que é que eu faço com isso? Porque eu preciso agora colocar em prática a mesma misericórdia que eu recebi. Aí vem as questões, né, a questão física, são as atitudes que a gente toma, as decisões que a gente toma em ajudar aqueles que precisam de nós. E é importante, é muito importante, né, trazer esse entendimento para a vida deles, de que eles precisam praticar. E não é questão de que das obras em relação à salvação, mas as obras é porque já somos salvos, porque já fomos alcançados, porque já fomos transformados, porque já recebemos misericórdia e precisamos agora agir também, né, para que essa misericórdia seja multiplicada. E quando a gente fala de misericórdia, é emocionante para nós, porque a gente lembra de onde o Senhor nos tirou, essa misericórdia que nos tirou de onde nós estávamos e aonde Ele nos colocou. E como é bom falar dessa misericórdia. É verdade. Uma outra, assim, uma situação interessante também é que nós costumamos dizer assim que quando alguém é recolhido, né, nós oramos, nós pensamos sempre assim, vamos orar pela família, né? Vamos orar pela família. A nossa ideia, né, é sempre orar pela família. Mas o Senhor nos ensina, né, que podemos orar também pela pessoa que morreu, porque orando a pessoa pode ressuscitar ou não. Sim, Orar sim, por que não? A ousadia, né? Nós precisamos aprender a orar com ousadia, né? É o exercício o exercício dessa ousadia, né? O exercício da misericórdia, aliás, o exercício dessa misericórdia nos ensina a orar também com ousadia. Porque orando com misericórdia, né, podemos sim orar pelo que morreu, orar pelos que estão de luto, orar pelos que precisam ser consolados, orar pelos que estão enfermos, orar pelos que estão precisando ser alcançados. Não é É verdade. verdade? é Isso. Por verdade. que não? E quando nós vemos Jesus operando milagres, em nenhum dos evangelhos ele operou milagres para si. Nós não temos registros de Jesus sentindo sede e saciando a sua sede por meio de uma operação miraculosa. Não. Nós vemos Jesus ele trazendo e agindo de misericórdia para com o próximo, Ô, para com o glória! cego,
para com aquele que estava necessitado. Então, ele é o nosso modelo e seguindo ele nós estaremos agradando a Deus e fazendo aquilo que nós somos chamados, né? De fazer a vontade do Pai e amando ao próximo. Então, acho que seria interessante para esse momento, né, pedir que os alunos, seria uma atividade interessante para essa situação, pedir que os alunos encontrassem, né, registros de situações como essas, de que o Senhor agiu com íntima compaixão. Sim, Encontrar registros bíblicos em que o Senhor agiu com íntima compaixão, porque existem registros, né? Sim, Em que o Senhor agiu com íntima compaixão, que o coração do Senhor se moveu de íntima compaixão por aquelas pessoas que estavam com ele ali e que ele operou milagres. E aí, isso. aproveitando a ocasião, aí o bolso do professor tem que estar cheio de brindes nessa hora, né? Tem que estar cheio de brindes motivacionais, porque senão a coisa não dá certo. Tem que ter alguma coisa para motivar, né? Então, aprendendo a compaixão com Jesus, a íntima compaixão era a motivação do mestre para operar grandes maravilhas. Ele se movia de compaixão para trazer alívio às pessoas que vinham em sua direção. Para ele, todas as pessoas são importantes, né? Glória a Deus por isso. Nós somos importantes para o Senhor e por isso, né, ele tem misericórdia, misericórdia de nós, né? Uma dica, né, que eu achei interessante assim, para a ocasião, né, seria uma atividade de ludo, né? Um ludo com. Vocês sabem o que é um ludo, né? Aquele jogo, um joguinho de ludo, um caminho, né, com a numeração das obras, né, de misericórdia, tanto as obras sociais como as obras espirituais, né? As obras a, é, tanto aqui em Mateus, né, no capítulo 25, né, fala dessas obras sociais, né, porque eu tive fome, me deste de comer, eu tive sede, me deste de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e vestiste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhe dirá: Em verdade vos digo, que quando o fizeste a um destes meus pequenos irmãos, a mim o fizeste. Então, essas são as obras de misericórdia, né? As obras sociais, que nós precisamos exercer uns com os outros. E as obras espirituais, que são as orações, né? São os abraços, são as palavras de consolo, são os bons conselhos, as boas amizades. Então, são aquelas obras que nós precisamos ter, né? Nós precisamos praticar, né, com os nossos, o amor, a misericórdia, são as obras de misericórdia, as obras espirituais que nós também precisamos praticar com os nossos irmãos. Então, a gente vai lá, coloca, né, lá os, é, os Beleza, relacionado a essa questão social, tem sim, total ligação com aquilo que o nosso irmão Gibson falou no início. Nós estamos em uma sociedade muito exclusivista, uma sociedade muito segregadora, isso, espírito de individualismo. E isso, igreja, e quando eu falo igreja, eu falo no corpo de Cristo. Nós não podemos ter isso em mente e como prática. E exercendo a misericórdia, levando aos nossos alunos que a misericórdia é um pressuposto fundamental dentro da comunidade eclesiástica, nós vamos incluir aquele que está à margem da sociedade, nós vamos incluir o ladrão, nós vamos incluir aquele que, ao nosso olhar, não tem valor, mas para Deus tem um valor tão imenso que ele mandou o seu filho. Então,
dentro dessa sociedade tão segregadora, tão exclusivista, a prática da misericórdia é uma ação que nos assemelha a Cristo enquanto sendo aquele que foi o primeiro missionário, foi aquele que exerceu primeira misericórdia para conosco enquanto seres humanos e nos incumbiu de passar e de exercer também isso que é de extremo valor, né, de extrema importância. Sim, com toda certeza. Então, quando nós exercemos, né, quando nós convergimos, né, quando nós divergimos dessa sociedade egocêntrica, egoísta, né, nós estamos na contramão, nós estamos andando segundo a palavra, né? A sociedade ela anda, ela confronta com a palavra. E aí, quando nós estamos na contramão, nós estamos andando segundo a palavra, e aí nós estamos exercendo, né, esse papel que é fundamental. Nós estamos andando, nós estamos dando exemplo a essa sociedade, porque nós precisamos dar o exemplo, né? Porque se nós somos sal e precisamos salgar, somos luz e precisamos iluminar. Precisamos ser essa luz que essa sociedade está precisando, né? Nós precisamos ser essa diferença neste mundo antes o mundo parecia ser diverso, né? Mais a necessidade da normatização, porque antes o diferente, as pessoas se diziam que o diferente, né, era uma coisa absurda. Hoje em dia, você ser normal é que é diferente. É uma coisa assim, meu Deus do céu, parece que está ficando uma coisa. Essa semana, alguém, eu não eu peguei um Uber, né? Eu entrei no Uber, o rapaz disse assim, você é crente? Aí eu disse, sou. Ele disse, há quanto tempo? Eu disse, 23 anos. Aí ele disse, nossa, então já sei que a sociedade de hoje assusta muito a senhora, né? Eu disse, demais, demais, demais. Eu disse, eu imagino, porque se a senhora já é crente há tanto tempo, então a senhora deve ficar assim, muito assustada com as coisas que acontecem hoje em dia. Eu digo demais. Para mim é tudo muito louco, porque parece realmente que a coisa está andando só para trás, né? Mas o que eu quero dizer é que nós precisamos o nosso joguinho, né? Tem um dadinho e aí nesse dado é numerado de 1 a 7 e são 7 obras espirituais e 7 obras sociais, né? E dentro dessas 7, quando você gira o dado e aí onde o dado cai, né? Quais são a numeração cai. E aí o aluno que é sorteado lá na hora, né, ele vai dizer, dentro dessas obras, né, dentro daquela numeração, é, o que é que pode ser feito? Por exemplo, no campo social, né, na ajuda humanitária, por exemplo, né, é, na ajuda alimentar, onde é que você pode, como é que você pode ajudar alguém, né? Na ajuda alimentar, na ajuda social, nas vestes, como é que você pode ajudar as pessoas, né? A vestir, a calçar. Então, vai ter uma variedade de atividades que pode ser desenvolvida, e aí o professor tem que ter o bolso cheio de brindes. Mais uma vez, né, os brindes precisam estar a postos, né, para que os alunos participem da atividade, né? Para que eles fiquem. Então, é um joguinho de ludo, tem o caminho lá, né, até chegar lá na ponta, né, tem o início e tem a partida, né, e tem a chegada, para que os alunos participem jogando dadinho e tem os coraçõezinhos para eles irem fazendo todo o percurso
até chegar no final, e aí quem chegar no final, o grupo que chega no final aí ganha o prêmio final, né? Aí o prêmio final tem que ser melhor do que os brindes. Uma coisa, Mas tem que ter o incentivo, né? uma coisa que precisa ser levada em consideração nessa passagem de conhecimento para os alunos é que esse ato de misericórdia, quando a gente fala a questão de ajudar o próximo, precisa ser para a glória de Deus. Quando a gente Sim, pensa na sociedade de hoje, quando as pessoas elas dizem, né, que estão usando de misericórdia para ajudar os outros, na verdade é para ganhar holofotes, é para isso, mostrar, é para que alguém veja. E precisa deixar bem claro que o ato de misericórdia é algo que você faz é, como gratidão daquilo que o Senhor já fez por você. Não precisa ser para ser visto, para você ser glorificado por isso. E o que a sociedade hoje faz? Pessoas extremamente egoístas, né? Principalmente aquelas que têm um poder aquisitivo, né? Os recursos, né? Têm um poder aquisitivo maior, né? Que investem muito em si próprios, né? Como eu falei, usei o exemplo de roupas de sim, marca, aparelhos eletrônicos, e quando eles, né, dizem que estão usando de misericórdia para ajudar uma causa social, depois de um desastre da natureza ou uma necessidade de um local, de uma família, eles têm essa necessidade de expor o que estão fazendo. sim, Isso filmar, tirar foto, fica colocar nas somente mídias sociais, aquela é assim, né? Eu estou aqui entregando, vou usar o nome cheque, não sei nem se usa mais, estou entregando o cheque, mas a foto está sim. aqui, dizendo que eles vejam. E, na verdade, Agora é o o nosso Pix. é que o ato de misericórdia é um ato de gratidão a Deus pelo que já recebeu do Senhor, né? Não É. é necessário apresentar ao outro, não é necessário que as pessoas aplaudam a sua atitude. É louvável, com certeza, mas é necessário que ele faça para a glória de Deus. E aí o Senhor, né, o abençoa mais e mais, né, com um coração sincero, grato, misericordioso. É muito importante Sua mão deixar isso. direita não precisa saber o que a sua esquerda faz, né? Então, não é necessário, né? Essas coisas não são necessárias. Então, muitas pessoas seguiam a Jesus por causa da comida, né? Pois havia muitos necessitados em Israel naqueles dias. Em nenhum momento o Senhor, né, o mestre mandou as pessoas irem embora, né? Porque ele tinha misericórdia delas. Eles não a dispensavam sem comer, né? Sem comer e sem beber. Mas não era por causa da comida, né? Não era para comer que as pessoas que o Senhor chamava as pessoas que estavam ali. Eles chamavam ela para que elas aprendessem. As pessoas o seguiam porque queriam, porque sabiam que estando ali elas iam comer. As pessoas, muitos queriam estar ali porque sabiam que no final ia ter a comida. Então, era, na verdade, uma estratégia. Né? Mas a palavra do Senhor, ela é vida, ela é viva. Então, independente de qualquer coisa, se elas estavam ali por causa da comida, não importa. A palavra do Senhor é viva. Eles estavam ali para comer, mas a palavra do Senhor é viva. A palavra do Senhor ia penetrar na sua alma de qualquer maneira, independente de qualquer coisa, ia penetrar ali na alma deles, no coração, eles iam ouvir, eles iam se alimentar, iam alimentar ali no final, iam alimentar o estômago, mas primeiro a alma ia ser alimentada, o Amém. coração ia ser alimentado. Primeiro eles iam ser purificados mente e alma. Né? Glória. Primeiro ia ser primeiro a mente, primeiro a alma, purificação do corpo e da alma. Depois, aí o Senhor, antes de dispensá-los, alimentava o corpo. Isso Mas acontece primeiro, o na alimento parte, espiritual. né? Às vezes até a pessoa diz, mas a criança só vem por causa do pirulito. Não Mas ela importa. é igual essas pessoas. Tem uma intenção, porém ela vai Isso. ouvir a palavra que transforma, que liberta, essa palavra viva, né? Que alimenta a alma. E assim, todos os trabalhos infantis, geralmente a gente traz algo para o final, né? Um Sim, pirulito, uma coisa. tem o E as pessoas brinde. é só ver É, ele
mas antes eles serão alimentados por esta palavra. Isso é importante. Exato. Exato, né? Por isso que a gente brinca, diz assim, não, tem o brinde, o professor tem que ter o bolso cheio de brinde, não importa, tem que ter o bolso cheio de brinde, mas primeiro ele vai ter a mente e o coração purificado por essa palavra que é viva, a palavra é viva, e ela vai ali, olha, penetrante como espada de dois gumes, vai lá, olha, no profundo da alma, faz divisão ali entre a alma e o espírito, ali entre as juntas e medulas, aí está ali, e o Senhor vai fazendo ele. Olha, é tão interessante quando elas começam a fazer as leituras, né? Que a gente coloca para fazer as leituras dos textos, e aí pega lá a Bíblia, começa a ler, aí quando começam a ler as palavras que vai lá no profundo da alma, aí Sheila suspira. Quando a palavra vai lá no fundo da alma e chega, suspira. Porque aí eu sinto, eu digo, olha, Jesus, muito obrigada. Porque o Senhor está falando, né? Porque a palavra é viva. Nós estamos ali, né? E por mais que demore, é um processo, mas dia a dia elas estão ali e Jesus está falando, né? As crianças estão ali, é um processo que elas estão aprendendo, mas o Senhor dia a dia estão falando com elas, está falando com elas, o Senhor está falando com cada uma delas. E com essa palavra não será diferente, porque essa palavra, ela, da mesma forma como nos alcançou, um dia o Senhor nos alcançou com sua misericórdia, e ele também alcançará cada uma dessas vidas, né? Porque é sem julgamentos. Nós não estamos aqui, né? Nós, como professores, não estamos aqui para julgar os nossos alunos. Nós estamos aqui para transmitir a palavra, apenas para transmitir. É comum, é muito comum entre nós crentes, a gente vê algumas situações, né? E a gente tem essa mania, né? Se acha, a gente se acha, né? Pensa logo assim, cheiro de pecado, né? Cheiro de pecado, cheiro de coisa ruim. A gente vai logo pensando. Mas nós não temos esse direito. Ninguém tem esse direito. Ninguém tem esse poder de dizer, tá assim porque aconteceu isso ou aconteceu aquilo, ou porque fez isso ou porque fez aquilo, porque morreu ou porque matou. Não, não tem, ninguém tem esse direito. Lázaro morreu. E aí? Alguém matou para Lázaro morrer? Alguém alguém estava em pecado? Jesus demorou para chegar. 4 dias depois, Marta, que servia a Jesus de todas as formas, ficava cansada, a Bíblia registra, a palavra do Senhor registra que Marta servia, né? Servia tanto que reclamava. Jesus, olha aí, eu estou aqui te servindo e Maria está aí sem fazer nada, né? E o que foi que aconteceu? Quando Marta e Maria precisaram de Jesus, Jesus estava longe. E aí, não deu. Se fosse eu, né, talvez eu até dissesse: poxa, quando eu precisei de Jesus, ele não estava nem aqui, nem deu atenção ao meu chamado, né? Poxa, o que aconteceu com o meu mestre? Que não deu nem, não me deu nem atenção, né? Mas é tanto que quando ele chegou, foi a primeira coisa que ela disse: Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ele disse: não se preocupe, ele não morreu. Né? Ele morreu, mas ele há de ressuscitar. Ele morreu, mas ele há de ressuscitar. E quando ele vai, né, aquele sepulcro, é, sem nenhum julgamento, Maria, elas acompanham ela, mas alguém diz assim, mas já está fedendo, olha. Aí alguém julga e diz, mas olha, mas está fedendo, não adianta não, está fedendo.
Mas nós não podemos, não precisamos, não devemos. Não devemos. Alguém diz que está fedendo. Não vai lá, não. Mas esse não é o nosso departamento. Porque Jesus não precisa nem se aproximar do sepulcro. De longe mesmo, ele diz assim: olha, tira só a pedra. Né? E ele diz: chama, vem para fora. É ele quem chama, nós não precisamos fazer nada. Ele diz: venha para fora, tira a pedra. E ele diz: venha para fora. Não há necessidade da gente fazer nada. A gente só precisa orar. É só tirar a pedra. A pedra, né? O julgamento é essa pedra. Porque pense numa coisa terrível, né? Essa mania que nós temos de fazer julgamento a respeito de tudo. Nós precisamos ensinar. E assim, o pré-adolescente, ele tem esse ímpeto, né? Ele tá crescendo, ele está vivendo um momento de fase. Eu digo isso, né, com a convicção de que de estar vivendo é, de ter essa experiência de ser professora de pré-adolescentes, e eles têm esse comportamento, né? De dizer, olha, mas assim, olha, mas professora, assim, e eles têm esse comportamento, né? De fazer apontamentos. Não, mas tem alguém que faz isso, tem alguém que faz aquilo, tem alguém, porque eles têm essa visão, eles estão fazendo a separação, né? Eles estão fazendo essa separação. Estão aprendendo a observar. E eles precisam também aprender que não devem julgar. Não somos chamados para isso. Não precisamos fazer esse julgamento. O nosso dever é apenas agir com misericórdia. Precisamos ser apenas é, atuantes, servos da misericórdia do Senhor, né? Para com aqueles que estão conosco, porque essa é a nossa única função. Não precisamos fazer nada mais do que isso, né? Quem pratica a misericórdia é recompensado. A palavra do Senhor diz que aquele que, que deseja, né? Que bem-aventurado é aquele que deseja a misericórdia, né? Porque o exercício da misericórdia, além de ser uma qualidade cristã, é também uma semente que plantamos diante de Deus. Quem usa a misericórdia para com o seu próximo, certo dia também precisará da misericórdia e será atendido. Na parábola do servo incompassivo, o servo não perdoou a dívida do seu companheiro, como seu senhor o havia perdoado. Quando o seu senhor soube, retirou o perdão e o mandou para a prisão. O mesmo acontecerá com aqueles que não são misericordiosos para com o próximo. Né? Os misericordiosos são as pessoas mais felizes neste mundo, pois eles alcançarão a misericórdia de Deus. Foram perdoados e não demonstram dificuldade para perdoar, pois sabem que o perdão de Deus é fruto da misericórdia dele, como forma de gratidão. Exercem compaixão e também pelos mais necessitados. Amém? Amém. Glória a Jesus. Amém. Amém. Vocês querem trazer mais alguma conclusão? Palavras finais. Irmão Mateus. Diante de tudo que nós falamos durante essa aula, eu sugiro a você, professor, professora, que enfatize, que traga ao seu aluno o foco da responsabilidade que nós temos, de sermos igreja do Senhor enquanto comunidade espiritual, porque sabemos que só o Evangelho tem esse poder de transformar e de resgatar o homem, e também como um integrante da sociedade, a igreja como um integrante da sociedade, no que tange a questão social, porque muitos aspectos governamentais, muitas o governo faz, e não entrando em mérito de política, nada disso, mas mostrando ao nosso aluno que nós, enquanto igreja, podemos ser aquela mão que traz ali o alimento, ser aquela
mão que traz ali o lençol, o abrigo, e que traz para a sociedade uma visão muito além do que nós podemos ser. É claro que não tem como desvincular a igreja da questão espiritual, isso é impossível, mas temos também que apresentar uma outra face, um outro aspecto do que essa igreja. E sendo assim, nós vamos seguir, como nós já falamos, já enfatizamos durante essa aula, seguir os passos de Jesus. E como ele bem nos falou, que nós faríamos obras maiores do que a dele. Não estamos falando em essência, porque em essência ele cumpriu e fez tudo de forma perfeita, mas em amplitude. Jesus sozinho conseguiu anunciar de forma grandiosa, mas nós, enquanto igreja, unidos, de mãos dadas, vamos alcançar muitas e mais pessoas para a glória de Deus. E que essa aula possa servir de grande aprendizagem para você, para o seu aluno, e que Deus seja glorificado por meio da sua vida, querido professor. Bem lembrado, viu, irmão Mateus? Bem lembrado. Amém? Irmão, Eu então, você permita que os seus alunos vejam você, quanto professor, agindo com misericórdia na vida do amém. próximo, né? Que ele enxergue na sua vida, né? A mão do Senhor, né? Abençoando aqueles que precisam, seja na questão social, mas também na questão espiritual. Permita que o seu aluno veja você em uma necessidade, liberando um perdão, abraçando quem precisa, orando, intercedendo por aqueles que necessitam e abençoando de forma, né, física aqueles que estão tão necessitados, tá certo? Então, se permita ser usado por Deus com o seu testemunho de vida, com as suas ações, tá certo? Para que os seus alunos continuem crescendo através do seu testemunho. Amém? Deus abençoe a todos vocês. E mais uma vez eu quero dizer que foi uma alegria muito grande, tá certo? E breve estaremos de volta. Amém, amém. Afinal de contas, ser o exemplo, né, é o maior, a nossa maior capacidade, né, de educar. Não tem como, né, educar sem ser exemplo. Em nome de Jesus, mais uma vez, queremos agradecer essa grande e maravilhosa oportunidade de estar aqui com vocês. Mais uma vez, boa aula, boa sorte. Em nome de Jesus, que vocês sejam tão abençoados como nós por essa aula. Em nome de Jesus. Amém? Até a próxima. Até a próxima EBD em Síntese Podcast. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe você.